Na narrativa bíblica, a beleza física de Absalão é destacada como uma de suas características notáveis. O texto bíblico, no segundo livro de Samuel, descreve Absalão da seguinte maneira: Em todo o Israel não havia homem tão belo e tão formoso como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Através dessa beleza excepcional, Absalão se destaca e atrai a atenção, não apenas pela sua estética, mas também pela aura de encanto que sua presença carrega. Sua aparência única contribui para sua popularidade entre o povo de Israel, moldando a percepção das pessoas sobre ele. No entanto, a narrativa também sugere que essa beleza pode ter alimentado uma vaidade que eventualmente desempenharia um papel fundamental em suas escolhas. Absalão, o terceiro filho do rei Davi, emergiu no cenário bíblico como uma figura notável. Sua mãe, Maaca, era a filha de Talmai, rei de Gesur, trazendo consigo uma linhagem real distinta. Além de sua beleza única, Absalão tornou-se pai de 3 filhos e uma filha, herdando não apenas a posição real, mas também a responsabilidade de moldar o futuro da linhagem de Davi. Porém, a história trágica começa com Amnon, filho mais velho do rei Davi, apaixonando-se por Tamar, sua meia-irmã. Amnon, consumido por uma paixão doentia, se sente incapacitado de expressar seus sentimentos de maneira apropriada. Incitado por um conselheiro astuto chamado Jonadab, que era primo de Amnon, ele elabora um plano ardiloso para estar a sós com Tamar. Amnon finge estar doente e pede a presença de Tamar para cuidar dele. Confiante na inocência de seu irmão, Tamar vai ao quarto de Amnon para preparar comida. No entanto, em vez de ser tratado com respeito, ela é surpreendida pelo comportamento violento de Amnon. Amnon, movido por sua luxúria, força Tamar a deitar-se com ele. Tamar, horrorizada e traumatizada, implora para que ele não cometa essa violência, apontando que tal ato seria considerado vergonhoso em Israel. No entanto, Amnon, cego por seus desejos egoístas, ignora os apelos de Tamar e a estupra. Após o ato violento, Amnon é tomado por um profundo desprezo por Tamar e ordena que ela deixe o quarto. Tamar, devastada e com as vestes rasgadas em sinal de luto, vai para a casa de seu irmão Absalão. Ao saber do que aconteceu, Absalão se enche de tristeza e fúria. O silêncio de Davi e o fato de não tomar medidas significativas para punir Amnon agrava o sentimento de ódio e indignação por parte de Absalão. Absalão, movido pela busca de justiça e vingança, elabora um plano para se vingar de Amnon. A passagem bíblica indica que Absalão esperou 2 anos antes de tomar medidas para vingar sua irmã. Durante esse período, Absalão organizou um banquete e convidou todos os filhos do rei, incluindo Amnon. Durante o banquete, quando Amnon já estava desprevenido, Absalão deu ordens aos servos para matá-lo. Amnon foi assassinado como parte da vingança de Absalão pelo estupro de Tamar. Após o assassinato, Absalão foge para a cidade de Gesur para escapar das consequências. Agora faço uma pausa para pedir o seu like e inscrição no canal. Não custa nada e nos ajudará muito a divulgar esse vídeo. Sem mais delongas, vamos para a história. Anos depois, Joabe, o comandante do exército de Davi, intervém para reconciliar pai e filho após o assassinato de Amnon por Absalão. A história é descrita no segundo livro de Samuel, capítulo 14. Joabe, percebendo o conflito interno de Davi e desejando uma reconciliação, elabora um plano para sensibilizar o rei. Ele envia uma mulher sabia de Tecoa para contar uma história fictícia a Davi. A mulher inventa uma narrativa sobre 2 filhos, onde um mata o outro e a família busca vingança, exigindo justiça. Ao ouvir a história, Davi, indignado, expressa seu desejo por justiça. A mulher de Tecoa, então, habilmente conecta a parábola à situação de Davi e Absalão, destacando a necessidade de reconciliação entre pai e filho.
Ela argumenta que, assim como Deus encontra maneiras de trazer de volta aqueles que se afastam, Davi deveria buscar reconciliação com Absalão. A mulher de Tecoa consegue tocar o coração de Davi, levando-o a reconsiderar sua relutância em trazer Absalão de volta. Sendo assim, Davi instrui Joabe a trazer Absalão de volta a Jerusalém, sem impor qualquer castigo pelo assassinato de Amnon. No entanto, ele recusa-se a ver Absalão pessoalmente. Após sua volta a Jerusalém, Absalão nutre ambições de poder que rapidamente se manifestam. Sua beleza excepcional e carisma o destacam, tornando-o uma figura carismática a olhos do povo. Ele posiciona-se estrategicamente na entrada do palácio, onde cumprimenta e interage com aqueles que vêm buscar justiça ou audiência com o rei. Gradualmente, Absalão começa a ganhar a simpatia do povo por meio de suas ações e palavras persuasivas. Sua habilidade de se comunicar e cativar as massas torna-o popular entre as tribos de Israel. Ele age como se estivesse preocupado com o bem-estar do povo e questiona a administração de justiça do rei Davi, sugerindo que ele faria um líder mais compassivo e eficaz. Ao longo do tempo, Absalão constrói um apoio significativo entre as tribos de Israel. Ele viaja por todo o país, visitando diversas cidades e regiões, e utiliza sua influência para ganhar aliados. Absalão explora as insatisfações existentes entre o povo, realçando a ausência de justiça pronta e alegando que poderia oferecer uma liderança mais justa e eficiente. Através de estratégias políticas e manipulação da opinião pública, Absalão mina gradualmente a autoridade de Davi. Ele sutilmente questiona as decisões do rei e insinua que o governo atual não atende às necessidades do povo. Sua abordagem carismática e persuasiva cria uma divisão crescente entre o rei e suas próprias bases de apoio. A incapacidade de Davi em lidar efetivamente com o crime de Amnon provocou um profundo sentimento de injustiça e raiva em Absalão. A traição de Absalão não é apenas uma questão de busca por vingança, mas também reflete a complexidade das relações familiares. A dinâmica familiar, muitas vezes, é marcada por lealdades divididas, disputas internas e o peso de ações passadas. Nesse caso, a traição de Absalão é alimentada por uma mistura de desejo por justiça, ressentimento e uma busca por redenção perante as falhas do próprio pai. Essa narrativa ilustra que, mesmo nas famílias mais proeminentes, onde a linhagem real está em jogo, as emoções humanas fundamentais como amor, raiva e desejo de justiça desempenham papéis cruciais. No entanto, à medida que sua ambição cresce, ele se deixa levar pela busca pelo poder, desconsiderando princípios éticos e lealdade familiar. A traição contra seu próprio pai, o rei Davi, revela como o poder pode se tornar uma força corruptora, distorcendo valores e levando à destruição. A situação chega a um ponto crítico quando Absalão, se proclamando rei em Hebrom, inicia uma rebelião aberta contra seu próprio pai. Davi, confrontado com a traição de seu filho, é forçado a fugir de Jerusalém para evitar um conflito direto. A narrativa atinge seu clímax na Batalha da Floresta de Efraim, onde as forças de Davi enfrentam as tropas de Absalão. As circunstâncias da batalha não são detalhadas em grande extensão na narrativa bíblica, mas sabemos que ela foi feroz e resultou em uma série de confrontos. Durante a batalha, o exército de Davi, liderado por seus generais, enfrenta as forças de Absalão. O elemento trágico desta batalha é o destino de Absalão. Ele é pego por seus longos cabelos em um carvalho enquanto montava um jumento. O mesmo carisma e beleza que o destacaram inicialmente tornaram-se sua ruína quando seus longos cabelos ficaram presos em um carvalho, tornando-o vulnerável aos ataques. Sua posição em vulnerabilidade o torna alvo fácil para os soldados de Joabe, comandante do exército de Davi. Apesar das ordens de Davi para poupar a vida de Absalão,
Joabe decide ignorar essas instruções e Absalão é morto. A Batalha da Floresta de Efraim marca o fim da rebelião de Absalão e resulta em uma amarga derrota para Davi, apesar da vitória militar. A morte de Absalão provoca uma tristeza avassaladora em Davi, que lamenta a perda de seu filho rebelde. Essa batalha simboliza não apenas o conflito militar, mas também as complexidades emocionais e familiares presentes na narrativa de Absalão. A revolta de um filho contra seu próprio pai e a tragédia da morte de Absalão ilustram vividamente as consequências amargas das escolhas feitas ao longo da narrativa. Os eventos tumultuados envolvendo Absalão, desde o assassinato de seu meio-irmão Amnon, até a conspiração e rebelião contra seu próprio pai, o rei Davi, estão intrinsecamente ligados a uma narrativa mais ampla de consequências e castigo divino. A raiz desses eventos está relacionada ao pecado de Davi com Batseba e o subsequente assassinato de Urias, marido da mulher com quem Davi cometeu adultério. O adultério e o assassinato foram ações que desafiaram diretamente os mandamentos divinos, trazendo ira e desagrado do Senhor. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi com seus pecados, revelando a gravidade de suas ações. Em resposta à repreensão divina, Davi expressou profundo arrependimento, reconhecendo sua culpa diante de Deus. No entanto, apesar do arrependimento de Davi e do perdão divino através do profeta Natã, Deus anunciou 3 grandes punições ao monarca. A primeira, Natã profetizou que, como consequência do adultério de Davi com Batseba e o assassinato de Urias, o filho gerado por essa união ilegítima morreria. O bebê adoeceu gravemente, e apesar dos intensos períodos de oração e súplica de Davi a Deus, o filho morreu. Outra punição profetizada por Natã foi que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. Isso significava que a violência e conflito estariam presentes em sua família. A narrativa subsequente, incluindo o estupro de Tamar por Amnon e a rebelião de Absalão, demonstra como essa profecia se cumpriu de maneira trágica e sangrenta. Por último, Natã também declarou que as ações de Davi seriam expostas publicamente, causando desonra para ele. Isso se concretizou com a rebelião de Absalão, que envolveu a exposição pública dos atos pecaminosos de Davi. Absalão, à época, montou uma tenda no terraço do palácio, onde dormiu com as concubinas de Davi diante dos olhos de todo o Israel, cumprindo assim a profecia de Natã. Além disso, as ações de Absalão tiveram um impacto desastroso sobre as relações familiares. A traição abalou profundamente a dinâmica familiar, criando cicatrizes emocionais irreparáveis. A relação entre pai e filho foi dilacerada, e a morte de Absalão trouxe uma tristeza inconsolável para Davi, apesar dos atos traiçoeiros do filho. Para o povo de Israel, as consequências também foram significativas. A rebelião de Absalão gerou instabilidade e divisão dentro da nação. A busca imprudente por poder deixou um rastro de destruição e sofrimento, afetando não apenas os envolvidos diretamente, mas também aqueles que observavam de fora. Deixem nos comentários se gostaram desse vídeo e quais assuntos vocês querem ver nos próximos. Abraços e fiquem com Deus.